a todos os nossos amigos da cidade um bom dia. Que a presença de Deus esteja na sua vida, que a alegria de Jesus Cristo esteja em você e que no seu coração você tenha fé, esperança e amor. Que você consiga viver com a razão, sim, o dia a dia, aquilo que você tem que conquistar, que você tem que fazer, quem você é, onde você está, mas que você viva com a fé, o sobrenatural de Deus na sua vida, acreditando que todas as coisas que nós estamos vivendo aqui, fazendo aqui, nós estamos colhendo aqui também. Nessa caminhada dessa semana e a semana passada, temos falado muito sobre a história de Josué. Falamos sobre o momento em que Deus o anima, o encoraja e diz: Josué, não tenha medo, levante-se, olha a força que eu tenho colocado em você. E eu farei prosperar o teu caminho se você me obedecer e meditar na minha vontade diariamente. E isso me leva assim a caminhar. E nós caminhamos dentro do livro de Josué e encontramos Josué diante de uma grande batalha para entrar numa cidade que Deus já havia lhes prometido. E eles têm assim um êxito extraordinário. Por quê? Porque Deus estava à frente dessa batalha, as ordens de Deus ou a obediência a Deus do povo de Israel, de Josué, fez com que eles entrassem na terra. Mas em seguida, eles são derrotados numa outra cidade tão pequena, onde eles pensaram que a força deles era suficiente e eles já não precisavam tanto assim de Deus. Agora eu quero dizer para todos nós e exclusivamente para aqueles que estão me assistindo, que a presença de Deus no seu sobrenatural, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, nos traz o encorajamento, nos traz a diretriz e também nos traz a advertência. Cuidado com algumas coisas. Hoje eu separei um salmo bastante conhecido, que a maioria de nós cristãos que lemos a Bíblia, temos esse salmo assim como uma base para a nossa vida, que é o Salmo 91, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Não vou continuar o salmo todo, mas eu quero me ater dizendo: se você tem o Senhor como o teu protetor, aquele que você confia, você será como Josué. Você encontrará sim advertências, perigos, algumas situações que você vai ter que ser confrontado com você mesmo. Mas quando você tem a segurança de estar à sombra do Todo-Poderoso, você vai descansar na hora da adversidade, na hora do perigo, na hora do confronto, e você vai dizer: estou seguro, porque estou fazendo a vontade de Deus. Estou seguro porque estou nas leis do Senhor e ela vai me proteger. Esse é o programa Amigos da Cidade. Eu quero entregar para você a palavra da segurança nesta manhã. Segurança de estar na mão de Deus. Nós vamos ter uma manhã muito agradável, eu tenho certeza. Um assunto e uma pessoa também muito agradável. Eu quero que você fique comigo, participe desse programa, aprenda bastante, conheça bastante. Esse é o projeto Amigos da Cidade e eu sou a pastora Juliana. Gente, hoje eu tenho aqui uma menina que eu conheço, desde muito pequenina. E bem pequenina mesmo, né? Muito, de colo, né? De colo. E é um prazer, uma alegria receber aqui a Raíssa. Eu tenho certeza que muitos que vão estar assistindo vão dizer: olha, eu também conheço essa moça, de algum momento, de algum lugar. Bom dia, Raíssa. Bom dia, pastora. Eu sou de Campo Mourão desde pequenininha, porque eu nasci aqui, não saí daqui, estudei fora, mas voltei para cá. É uma cidade que eu amo, a minha família está aqui, os meus amigos estão aqui, então é a cidade que eu vejo que eu vou ficar ainda por muitos anos. Eu sempre saio, mas eu sempre volto para cá. Eu lembro de você, né, que você foi crescendo, se tornando sempre aquela menina muito comportada, muito dedicada, era assim que nós sempre a víamos, né? E lembro de você muito envolvida na Casa da Cultura, no balé, teve essa trajetória na sua vida, né? Sim, eu comecei não tão pequena quanto a gente gostaria, porque na época não tinha vaga, porque eram poucas professoras, eram muitos alunos interessados, mas eu comecei de criança no balé, me formei, bailarina clássica, fiz outros cursos também, fora o balé clássico, com outras modalidades de dança, fora do estado, em festivais de dança. Fiz um pouco de trabalhos como modelo também, me formei como modelo, também fiz o curso fora da cidade.
Atuei um pouco como modelo em Maringá, na época que comecei a faculdade, então ainda fazia algumas fotos e depois tive que escolher ou o balé, ou a carreira de modelo, ou o design, que foi que eu acabei escolhendo para seguir como carreira, né? E hoje a Raíssa está, então, envolvida totalmente no design. Totalmente no design. Até quando eu abri o meu escritório, eu ainda tinha um projeto de dança. E aí a gente achou melhor finalizar o projeto, porque chegou a alguns objetivos que a gente gostaria. É claro que assim, se desse para ter continuado, teria sido melhor, porque era um projeto maravilhoso. Mas, né, chegou ao fim, eu já estava com o meu escritório de interiores também, e aí eu tive que optar, eu vou fazer o que eu fiz até agora, né, de dança, ou eu vou fazer daqui para frente o que eu escolhi ser minha carreira. Então foi uma opção, assim, uma decisão bem dolorosa, porque eu amo as duas coisas, mas eu tive que abrir mão de uma coisa para poder crescer na outra. E foi muito bacana, porque o meu escritório cresceu muito, ficou bem conhecido e eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi. Com certeza. A Raíssa, hoje casada, Sim. né? Já há 5 anos. 2 casamentos já. 2 casamentos. Com a mesma pessoa. Graças a Deus. E será assim? A cada 5 anos. A cada 5 anos, com certeza. Né? Então, são realizações na sua vida. Né? E são etapas que você tem vivido aí de uma forma muito bonita. Mas você também atuou dentro do balé como professora. Sim, eu dei aula durante mais ou menos uns 8 anos. A gente começa com um estágio, né, antes de se formar, e aí depois que eu me formei, eu ainda continuei vários anos. Dei aula em Campo Mourão, dei aula em Boa Esperança, dei aula em Engenheiro, dei aula em várias cidades em volta. Dei aulas particulares também para balé adulto. Então, eu fiquei muito tempo envolvida, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque mesmo quando você está dormindo, você está sonhando, está pensando o que pode fazer de mais bacana para os alunos, sabe? Procurar. E, inclusive, um dos meus projetos era voltado para alunos que nunca tinham feito dança, né, de espécie alguma, mas para inserir eles no mundo do balé clássico, porque tem pessoas que são talentos perdidos, eles nunca tiveram oportunidade de entrar nesse mundo, mas são talentos natos, assim, que quando você olha para eles, você fala, poxa, que pena que essa pessoa não teve uma oportunidade, né? E o último projeto que eu dei aula, que eu dirigi, né, o projeto, era justamente sobre isso. Pessoas que nós escolhemos a dedo, passaram mais de 180 alunos pelas provas, pelas seleções, né? E nós selecionamos 18 para poder lapidar e mostrar que essas pessoas também tinham capacidade de ser bailarinos, mesmo que nunca tivessem tido contato com uma música clássica, com um piano, né? Então foi um projeto muito bacana, porque a gente conseguiu revelar essas pessoas, e mesmo que elas não seguissem carreira, porque assim, a gente podia proporcionar, podia ajudar elas a seguirem, mas para elas mostrarem para elas que elas eram capazes de fazer aquilo. Lindo. Então, era um projeto muito bonito. Na época, assim, até algumas pessoas não entenderam tanto, outras não valorizaram tanto. Depois que o projeto acabou, que pessoas vieram, mas cadê o projeto? Então, assim, são deixou surpresas frutos. que acontecem, né? Exatamente, mas o projeto deixou frutos. A grande maioria das pessoas não seguiu carreira, porque é uma carreira difícil, né? E a região que a gente tá também não proporciona muitas... como que eu posso dizer, oportunidades assim de desenvolver carreira. A pessoa tem que ir para muito longe, às vezes a família não quer que vá, ou às vezes a família não tem condições de apoiar que vá para tão longe. Mas era um projeto bem bacana. Então foi o último que eu trabalhei como professora, diretora, ensaiadora, psicóloga, irmã mais velha, coreógrafa. Aí eu contei com a ajuda de umas pessoas para me ajudar na parte de direção, na parte de figurino, porque, né, a gente também tem que saber o limite. Eu estudava algumas coisas relacionadas a isso e contava com algumas pessoas para me ajudar. Então foi equipe, né? Foi uma equipe bacana, assim, durou pouco tempo, mas foi 1 ano e meio de muita satisfação de ver os alunos assim se desenvolvendo tanto, pessoas que não sabiam nem o que era direita e esquerda, né? Sair dançando balé clássico, música clássica, uma cultura tão rica, é muito satisfatório. Puxa, e eu tenho certeza que se foi rico para você, foi rico para essas pessoas, até hoje vai ser. Com certeza. É uma questão de mudança, né? Mudança de uma vida. Exatamente. Porque essa pessoa
pode aqui, agora, nesse momento, estar vivendo essa mudança de vida. Com certeza. Com o reflexo daquilo que aconteceu. A gente tinha adolescentes no projeto que eram realmente adolescentes de risco, que a gente falava. Então, eram meninas que, se não estivessem no projeto, elas poderiam estar na rua, se prostituindo, usando drogas, pegando caminhos assim muito perigosos para a idade delas, porque talvez elas nunca mais voltassem para o caminho certo, né? Então, eram ensaios, reuniões, encontros. Primeiro, porque a técnica exige muita dedicação e muito aperfeiçoamento. E segundo, porque a gente sabia que era uma maneira de prender esses alunos numa coisa que era boa para elas, para não deixar elas, né, irem para um caminho que talvez não tivesse volta, porque é uma idade complicada, adolescência. Sim. É muito difícil. Às vezes a cabeça está ali pensando uma coisa, o corpo querendo fazer outra e as influências chamando para outra. Então era bem complicado lidar com essa faixa etária, mas era muito prazeroso também, porque ao mesmo tempo que elas me viam como uma, né, a professora brava, muitas vezes elas me chamavam para problemas pessoais. Então, era conselheira. Então, às vezes, assim, sem poder se envolver tanto, né, porque tem o lado profissional, mas, assim, querendo pegar o problema delas para a gente, para poder resolver, para poder, não, vem aqui, eu estou com você, sabe? Você não vai mais precisar passar por isso, vamos tentar resolver dessa forma. Então, foi muito. Eu cresci muito como pessoa, eu tenho certeza que elas cresceram muito como pessoa. Eu digo elas assim, porque tinha até meninos, mas os meninos tinham uma participação menor no projeto. Os meninos eram convidados do projeto e as meninas eram quem realmente tinham passado por todos os processos de seleção, as peneiras que a gente fala, né? As provas, elas passaram por audições, passaram por bancas. Então, quando eu falo elas, é mais voltado para o público feminino, porque elas passaram por todos os processos dentro do projeto. Muito bonito. Muito bonito. Quem sabe um dia, de uma outra forma, o mesmo projeto venha voltar, né? Sim, com certeza. Então, o futuro nos reserva algumas novidades, né? Sim. E que a gente vai dizendo, olha, houve um porquê de tudo isso. Com certeza. Né? Agora, deixa eu falar um pouquinho com a Raíssa sobre design de interiores. Né? Essa realidade atual na sua vida, e você tem viajado, você tem buscado trazer novidades. Agora, recentemente, você fez uma viagem, né? Sim, eu procuro sempre fazer muitas viagens durante o ano. Como assim, o cronograma de execução dos meus clientes pertence a mim, né? Eu que organizo todas as etapas dos projetos de execução, então fica mais tranquilo para eu organizar essas viagens, e eu faço muitas durante o ano, porque tem muita novidade de revestimento, de pisos, de luminárias, de metais. Tem feiras só sobre metais, chuveiros, louças, feiras só sobre papéis de parede, feiras só sobre móveis, objetos, decorações, e é muito gostoso. Então, assim, eu organizo meu tempo para conseguir participar do máximo possível. Então, às vezes tem cliente que fala assim, onde você está? Estou aqui em São Paulo, eu posso te ligar? Amanhã eu já estou aí. Então, eu vou, mas no outro dia eu já volto para poder dar atenção para os clientes, mas para poder estar sempre me reciclando, porque é muita coisa. Essa área, se você dormir um pouquinho, você perde. As novidades são muitas. As novidades são intensas. A todo momento surge coisa nova e os clientes querem o que é mais recente, o que ninguém tem ainda, Sim. E houve uma época, né, Raíssa, que as pessoas em Campo Mourão, elas saíam de Campo Mourão para buscar. Hoje, né, a globalização, a internet nos aproxima a tudo, ao conhecimento do que existe no mercado, do que está acontecendo. Então, o que a pessoa em Campo Mourão precisa? Precisa do profissional que traga essa novidade mais perto, não fique tão longe, né, esse conhecimento, e que traga essa mão de obra, essa potencialidade que tem para que a coisa se torne real. É verdade. E aqui tem muita coisa, muita coisa. Claro que às vezes a gente precisa trazer algumas coisas de fora porque aqui ainda não chegou, Sim. mas sempre chega. Né? Pode demorar um pouquinho, sob encomenda, mas assim, temos parceiros na cidade que você fala assim, olha, eu preciso de tal coisa que eu vi em tal feira e para ontem. A pessoa entra em contato, mexe um pauzinho aqui, mexe um pauzinho ali e traz. Tem uma loja que eu fiz bem no centro da cidade que tem um painel que chama muita atenção na vitrine da loja. Foi a Queen Store que eu abri ali, com a Aline. E eu falei para ela, ó, esse painel só tem no Rio Grande do Sul, você topa? Ela falou, eu topo. Eu falei, então vamos mandar vir. Então, assim, não tem limite. Aonde a gente vê coisa bacana para trabalhar,
vai atrás, traz, o cliente gosta, a gente fica mais feliz ainda porque é um investimento considerável para novidades. A gente não pode falar que design é uma coisa barata. Tem o design barato, mas também tem muitas coisas que são novidades que demoram até a pessoa querer investir naquilo. Então, a gente também tem que saber ser versátil a esse ponto. Claro. É novidade, mas tem um custo-benefício bacana? Ou então, não é tão necessário assim, vamos buscar alguma coisa que se enquadre melhor no financeiro que o cliente está para aquela ocasião, entendeu? Dentro da realidade de cada um. Exatamente. Parece-me que nós temos algumas imagens. Sim. Né? Vamos tentar colocar essas imagens e você vai falando sobre elas. Bom, as imagens que eu trouxe hoje são de alguns projetos que eu fiz agora para o final do ano. Essas imagens são interessantes porque são 2 projetos totalmente diferentes. Essa é uma loja bem vintage. A proprietária queria trazer um estilo mais urbano, né? Um street style. Então, ela pesquisou bastante sobre o estilo que ela mesma gosta. Inclusive, o nome da loja é de um bairro londrino. Né? Então, ela pesquisou muito acerca do que ela gostava. Pegamos vários elementos vintage que ela achava bacana incrementar, porque é um ambiente que a pessoa vai estar o tempo todo, então tem que ser bom para ela também. Sim. Além da gente proporcionar um ambiente com fluxo, circulação, iluminação para os clientes, tem que ser agradável para o dono da loja que vai ficar lá. E é bem o estilo dela. A Dani Veiga tem esse estilo bem vintage e ao mesmo tempo bem moderno. Então a gente buscou um estilo totalmente diferente do que eu já tinha feito nas outras lojas, que é a proposta da Camden Store. Então, às vezes, o cliente chega assim, Raíssa, mas você tem qual estilo? Eu falo assim, eu tenho o seu. Muito bem colocado. Porque eu não posso ter o meu estilo, eu tenho que ter o estilo que o cliente precisa. Muito bem colocado. Né? Então, se ele tem um estilo vintage, eu preciso ser vintage para atender ele. Se ele tem um estilo retrô, eu posso ser retrô para atender ele. Então, esse é um projeto totalmente diferente, já puxa para o sofisticado contemporâneo. Então, é uma loja com cores neutras, cores pastéis, todos os móveis são brancos, para dar uma sofisticação ao ambiente. Tem muito espelho para dar amplitude, rouba um pouquinho de luz, traz aquela luz natural para dentro. E o ponto focal da loja, como ela é toda neutra, foi o cereja. Então, nós usamos o cereja nos puffs dali da área de provadores, usamos os puffs na área central de estar, foi criado um living dentro da loja para os clientes poderem ter um momento de confraternização ali dentro, e muita iluminação. Pontos focais duplos, pontos de interesse dentro da loja, onde focar melhor nos manequins, onde focar melhor nas roupas que eles tinham interesse em mostrar mais do que outras. Então, foi um projeto muito diferente do anterior, mas muito também da cliente. Então, eu tento buscar muito a personalidade que o cliente tem para pôr dentro do ambiente que ele precisa, porque é ele que vai ficar ali, né, o tempo inteiro, durante anos, até ele me chamar para mudar de novo. Com certeza. Então, são 2 projetos totalmente opostos que me agradaram muito e que eu tenho certeza que as clientes gostaram bastante também. Eu gostei muito quando você disse, eu tenho o seu gosto. Qual o seu estilo? Meu estilo é o seu. Meu gosto é o seu. Sim. Porque, assim, particularmente, eu tenho o meu. Todo mundo tem um gosto. Gosto mais disso, gosto mais daquilo. Mas quando é voltado para o profissional, eu não tenho. Eu sou neutra, eu não posso ter o meu estilo, eu tenho que ter o estilo do cliente. Às vezes o profissional, ele quer passar aquilo para o seu cliente que ele gosta, né? Exatamente. Eu passo por muitos clientes que falam assim, Raíssa, eu acabei de reformar, eu preciso que você dê um pulinho aqui. Porque, assim, às vezes elas reformaram achando que conseguiriam dar conta sozinhas e veem que é mais difícil do que elas imaginavam, ou elas pegam uma pessoa que deixa o gosto delas de lado e empregam o seu gosto no projeto do cliente. E aí o cliente não consegue se sentir dentro do projeto, porque pode ficar lindo, pode ficar maravilhoso, pode ficar um projeto de revista, mas não atendeu ao programa de necessidades que o cliente tinha para aquele ambiente. Então eu chego às vezes... Existe uma terceira coisa. Às vezes o medo, a preocupação, quanto tudo isso vai custar? Exatamente. É o principal, né? Porque eu sou meio Raíssa milagreira, assim. Todo mundo chega no final da obra assim, sem dinheiro nenhum. Aí eu tenho que ir, aperta daqui, aperta e vai e faz, né, um reboliço. É a realidade, né? Que as pessoas vivem, que nós vivemos. Quer dizer, você vai fazendo e de repente você não tem mesmo. Você quer um profissional, mas você tem medo. Vou chegar e como que eu vou... E é engraçado porque, assim, tem muitos clientes que me procuram com medo,
de quanto vão gastar, mas tem muitos clientes que me preocupam com medo de quanto iriam gastar sozinhas. Porque, assim, quando a pessoa não sabe, então ela pega uma coisa, pega a outra, junta tudo, no fim ela gastou com coisas que uma não tem nada a ver com a outra. Com certeza. Então, é muito interessante. Cada cliente é uma caixinha de surpresa. Você chega lá, você nunca sabe o que vai acontecer. Já teve ocasiões de eu chegar assim e falei, nossa, mas o que esse cliente quer mudar? Porque tá lindo. Raíssa, tá lindo, mas não tá como eu queria. Eu não consigo me ver dentro do ambiente. Aí você tem que tentar absorver o que é o cliente, o que ele precisa, né, o que ele gostaria de ter, porque não é só a necessidade também, não é só a funcionalidade, tem que ter o estético também, né? E absorver tudo isso, passar pelo todo um crivo de vai ser funcional, vai ter uma boa circulação, vai ter um bom fluxo, vai ter uma boa iluminação, por toda a parte funcional primeiro, ergonômica, para depois ficou bonito. Né? Esse resultado é maravilhoso. É maravilhoso. Ver o brilhinho, sabe aquele brilhinho nos olhos que a gente fala, nossa, mas como é que você fez caber tudo isso? Ou então assim, nossa, mas por que eu não tinha pensado nisso antes? Então, assim, eu estudei para isso, mas também tem aquele toquezinho assim de você saber ouvir o que a pessoa quer, porque a grande maioria das pessoas, ela entra aqui e sai aqui. Ela não está interessada em ouvir o que o cliente quer, ela está interessada em fazer o que ela acha que é melhor, não o que o cliente precisa que seja feito. E você hoje, em todas as áreas, é um quarto, sala, uma loja, em todos os ambientes que precisar? Isso, eu atuo... Ou você escolheu... Eu atuo nos dois, na verdade, assim, até hoje eu não consegui entender qual que eu gosto mais. Porque residencial, né, que são todos os ambientes da casa, área de lazer, inclusive, é muito prazeroso porque, assim, a pessoa sempre tem uma memória, né, sempre tem uma herança, nem que seja sentimental, para empregar na casa dela. E o comercial também, porque é o meio de ganho, né? Então, assim, os dois são de uma responsabilidade imensa e eu atuo nos dois. E, recentemente, eu comecei a atuar em corporativo também, porque as pessoas estavam vendo que dentro da empresa elas também tinham uma necessidade muito grande de deixar harmônico, para que os clientes e os funcionários se sentissem parte da empresa. Então, é residencial, comercial e corporativo. Puxa, nosso tempo acabou e olha quanta coisa bonita e quanta coisa agradável. Mas a Raíssa, nós estávamos conversando agora há pouco, ela vai voltar, né? Sim. Nós vamos fazer um tempo para cada coisa, vamos dar algumas dicas também fáceis das pessoas poderem realizar nas suas casas, nos seus ambientes. Vai ser possível? Claro, com todo prazer. Tem muitas dicas bacanas, muitas ideias fáceis de mudar um ambiente inteiro com pouca coisa. Então vai ser muito prazeroso a gente fazer isso junto. Então vamos fazer. Está aí o nosso compromisso. Quero te agradecer. Muito obrigada. Você trouxe a tua beleza, você trouxe a tua atenção e você trouxe o teu ânimo. Onde nós todos, né, na nossa vida, vamos olhar as coisas de forma diferente a partir de hoje, né? Olha, tá brilhando alguma coisa aqui. Obrigada pelo convite e o que precisar pode contar comigo. Nós vamos fazer essa parceria, pode ter certeza. Sim.